a gente vai continuar o assunto, né, sobre as lentes de contato. Nada melhor do que a gente demonstrar algumas lentes de contato. Então, a maioria das lentes de contato que são do tipo de troca planejada, né, que o pessoal, né, vulgarmente fala de lentes descartáveis, elas vêm numa embalagem como essa aqui, que contém a lente de contato. Nessa embalagem está especificando o grau da lente, a data de validade, né, e com isso aqui a gente tem então a identificação dessa prótese que vai ser adaptada de acordo com a necessidade, tá? Essas lentes de contato então são do tipo gelatinosas. Existem também as lentes de contato que são cosméticas, que tem um coloridinho e essa cor, né? Então, além da gente poder corrigir o grau, a gente ainda pode modificar a coloração dos olhos. Então, lembrar que essas lentes, né, que são coloridas, elas têm um tempo de uso um pouco menor do que uma lente que não tenha pigmentação, que não tenha coloração, tá? Então essas lentes, né, colocadas sobre os olhos, elas vão dar uma modificação na tonalidade, na cor dos olhos da pessoa que está usando essa lente de contato. Então é óbvio que para a gente poder fazer essa adaptação é necessário a gente fazer algumas medidas do olho, né, para ver se não tem nenhum problema para ser adaptado essa lente de contato no olho da pessoa, tá? Mas é um procedimento bastante rápido e como a gente já tem uma experiência aí de mais de 20 anos com isso, então se torna um procedimento bastante seguro. Hoje a gente trabalha com vários laboratórios que fornecem essas lentes para a gente. Então é muito comum, né, a pessoa querer uma lente de uma determinada coloração ou de um determinado modelo ou marca e a gente, se não tem aqui no nosso estoque, a gente pode fazer a solicitação. As lentes gelatinosas, então elas corrigem os graus negativos, né, para miopia, astigmatismo, e elas também, em algumas situações, podem ser usadas para a pessoa que tem dificuldade para leitura, para enxergar de perto. E nessas situações, então a gente coloca a lente positiva, né, e com isso ela passa a enxergar de perto com a lente de contato. É claro que tem que fazer um teste, então uma parte importante da adaptação de lente de contato é fazer o teste com a lente de contato, onde após a gente realizar as medidas do olho, a gente coloca uma lente de teste para verificar como que fica a visão da pessoa, como que fica o contato dessa lente com a superfície ocular. Se a lente de contato é do tipo rígida, como essas aqui, então é uma lente de contato um pouco diferente da gelatinosa. Essa lente de contato, como o nome diz, né, ela é rígida, então ela tem a capacidade de, adaptando ela sobre a córnea, de modificar a curvatura da córnea. Então é uma lente que, para algumas situações, por exemplo, para o ceratocone, por aqueles astigmatismos irregulares, ela tem uma qualidade de visão superior à lente gelatinosa. Essa adaptação da lente de contato, normalmente ela é feita então com o pessoal treinado para isso. Então a gente tem auxílio, né, normalmente do pessoal da enfermagem que trabalha com a gente, e esse pessoal da enfermagem que normalmente vai orientar quanto à colocação da prótese no olho, da remoção da prótese do olho. Eles também vão orientar com relação aos produtos que se utiliza para fazer a limpeza, a asepsia da lente, e também o pessoal da enfermagem vai orientar com relação ao descarte dessa lente de contato. Como eu já havia dito antes, toda lente de contato ela tem um tempo de vida útil, né? Ela não é para sempre. Então, esse tempo de vida útil vai depender do tempo que você está usando a lente, de que tipo de lente você está usando, né? E assim por diante. É claro que o ideal, né, é você fazer essa adaptação num serviço onde você tenha pessoal especializado para fazer isso, que tem um médico, tem uma enfermeira já treinada, para que depois você, quando estiver usando a lente de contato, tiver qualquer problema, qualquer dificuldade, mesmo depois para poder fazer
a aquisição de algum colírio que utiliza no olho para poder essa lente dar mais conforto, ou mesmo quando você vai adquirir aquelas produtos, aquelas substâncias que se utiliza para fazer a desinfecção e conservação da lente. Então a gente, né, sempre está com o pessoal aqui treinado para poder te orientar nessa situação. Basicamente hoje a lente de contato é um assunto que é bastante difundido, você tem várias fontes de pesquisa dentro da internet mesmo, né? Mas o importante que a gente ressalta é que você tenha, né, essa adaptação seja feita por um profissional que tenha competência para fazer isso, né, para que você depois, durante o período que está usando a lente de contato, quando tiver o olho vermelho, quando você tiver qualquer desconforto ocular, você tenha a quem possa procurar para poder solucionar essa situação. Porque como ela é uma prótese, isso aí vai acontecer. Depende muito do tempo, né? Mas isso aí, a maioria dos casos, né, a pessoa ao longo dos meses ou dos anos que usa lente de contato sempre vai ter a situação em que tem um desconforto usando essa prótese. Esse desconforto pode ser sinal que essa prótese tem que ser substituída, ou que às vezes tem que substituir o sistema de limpeza e desinfecção da lente que você está usando, ou às vezes simplesmente, por exemplo, na época do ano agora do inverno, que a gente tem um ar mais frio e mais seco, então essas próteses, elas roubam um pouquinho da lubrificação natural do olho. E aí às vezes é necessário você melhorar essa lubrificação. E para isso, então, tem que usar alguns colírios que são próprios para isso. E quem vai te indicar, né, qual é a melhor opção, realmente é fazendo essa análise junto com o seu médico, né, e com o pessoal que trabalha com isso, que é especialista para esse assunto de lente de contato.